é a nossa primeira experiência de multiplicação de igrejas. E nós tínhamos a nossa sede onde a igreja começou, e ela ficou sendo a IBC1, aquele templo maior que cabe em 2.500 pessoas ficou sendo a IBC2, e essa igreja que a gente multiplicou virou IBC3. E esse processo cresceu. A gente abriu uma outra igreja também, multiplicou para Contagem, que é uma região da Grande BH. E num determinado momento, a gente já tinha algumas congregações. Alguém falou assim: esse negócio de ficar dando número para as igrejas não é muito próprio, né? Porque 1, 2, 3 não significa nada para ninguém. E alguém virou numa reunião do conselho e falou assim: eu acho que a gente devia dar o nome da localidade onde a igreja está. Aí o pastor dessa igreja lá de Contagem, que fica num bairro chamado Eldorado, falou: vai ficar bonito se a minha unidade chamar Central Eldorado. Todo mundo falou: nossa, que legal, hein? Aí aquela maior fica num bairro chamado Luxemburgo. Alguém virou e falou assim: ó, então a sede aqui vai chamar Central Luxemburgo. Bonito demais. Aí alguém virou para mim e falou assim: ué, Magide, então a sua lá vai chamar Central Santa Efigênia. Eu falei: onde que eu assino minha demissão? Central Santa Efigênia? Tá amarrado esse trem, né? Eu vou dirigir uma igreja que chama Central Santa Efigênia. E lá pertinho, coladinho na igreja, tem um shopping lindo. Se chama Shopping Boulevard. Então, olha que nome chique, não é? É assim que a nossa igreja vai chamar, Central Boulevard, né? Bonito, né? E assim foi dado esse nome. Tá animado, filho? Amém. Você se importa de ficar de pé um pouquinho? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vou começar agradecendo, porque eu não sei como que isso aqui vai terminar, mas Pastor Júlio, pastores, líderes, né? Uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração, o privilégio de estar aqui com vocês. E você sabe que o nosso Deus tem muitas características, e talvez a mais impressionante, a mais significativa, é que Ele é um Deus santo, não é mesmo? Aleluia. A Bíblia fala para nós que quando Moisés subiu no alto daquele monte, ele viu um arbusto queimando, sem se consumir, uma sarça. E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz que chamava ele pelo nome. E quando ele se voltou assim para ver quem falava com ele, ele ouviu uma voz dizendo assim: descalça as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. 40 anos depois, Josué teve essa mesma experiência. Mais ou menos 40 anos, quando ele está diante das muralhas de Jericó, e naquela planície ele vê o anjo do Senhor, e ele se aproxima e diz assim: você é contra nós ou é a favor de nós? E o próprio Senhor Jesus ali diz para ele: descalça as sandálias dos teus pés, porque onde você está é terra santa. E assim Deus vai se revelando. E um dia o profeta Isaías, ele tem uma experiência profunda com Deus. E ele tem uma visão, e ele fala: eu vi, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Falava, as abas das suas vestes enchiam o templo. E ele viu serafins. Serafins, a palavra serafim significa seres ardentes, seres que queimam. E aqueles serafins cantavam.
E eles cantavam: Santo, Santo. Aleluia, Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. É um chamado para nós que está lá em 1 Pedro, quando ele fala: o Senhor disse: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo é separado, você sabe disso. E nessa noite, não é Deus que quer tocar em nós, cada um de nós, com santidade. Dá aquela consciência da separação, dá aquela consciência de que somos povo dele, povo separado, para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nela, para proclamarmos as virtudes daqueles que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Há uma santidade, um mover, uma presença santa de Deus nesse lugar. Amém. Aleluia. Então, enquanto eles estiverem ministrando, você é crente, você abre seu coração para Deus, você descalça as sandálias dos teus pés, você fica na liberdade, mas deixa a santidade de Deus tocar você. Responda ao que Deus quer fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Responda, responda, responda.
tem muito mais, Pai. O Senhor separou esses dias para nós, dias que vão marcar a nossa história. Continua conduzindo, Pai. Continua conduzindo, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Faz aquilo que é próprio. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Apresenta Jesus. Mostra as obras que o Senhor faz. Deixe-nos. Trabalha no nosso íntimo. Visita a gente nessa noite aqui. Nós declaramos a unidade do corpo de Cristo nesse lugar. Declaramos que somos um só povo. Trabalhamos para um mesmo reino. Declaramos que somos igreja do Senhor, irmãos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não dei nem boa noite para você, né? Boa noite. Paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vai aparecer agora? Pode comprar, né? Quero falar para você nessa noite sobre chamado e capacitação. Quero ser breve. Vou tentar. E você está me ouvindo bem aí? Está dando nossa microfonia, está bem aí, né? Então, queria falar nessa noite para você sobre a experiência do profeta Eliseu, usar essa experiência para falar sobre chamado e capacitação. Toma a sua Bíblia aí, queria ler com você o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Está animado, irmão? Amém? Amém! Não fica assim, pô, pastor, acabou o fogo. Não, só dê um intervalo, porque daqui a pouco vai voltar. Mas nós vamos fazer isso segundo uma palavra agora que Deus quer trazer. Amém? Então, 1 Reis 19, né? Primeiro livro dos Reis 19, versículo 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Diga assim: lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Diga assim: já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Diga assim: o servia. Agora pula para a 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor, posso ler? Amém. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje... Ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: vira coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Até aí tá bom. Eu quero falar nessa noite para você sobre chamado e capacitação. E quero usar, como eu falei, a história de Eliseu, para a gente trabalhar um pouco isso aí. Está animado? Amém. Você já conhece essa história. Então, a comunidade dos profetas toda sabia de alguma maneira que Elias ia ser arrebatado, que Elias ia ser tomado. Elias não experimentou a morte. E Eliseu estava ali ao lado dele, passou por tudo isso. Vamos trabalhar isso aí um pouco então. Primeira coisa que eu queria falar para você é sobre o chamado. Um dia, você lembra da história? Elias caiu em depressão, foi para uma caverna. Deus vira para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Seu ministério ainda não terminou. E Deus o chama, fala para ele sair daquela caverna. E uma das ordens que Deus dá é para que ele fosse até Eliseu e o ungisse como seu substituto. Você viu, nós lemos, ele chega até então onde Eliseu estava. O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele estava lá arando as terras do seu pai. E Elias vem e joga um manto sobre ele. A Bíblia diz para nós que Elias vira para Eliseu e fala assim: pois você já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu, a partir daquele momento, ele teve a convicção. Eu não vou tirar a roupa aqui, porque senão vai pegar mal. Mas ele tirou a sua capa e julgou sobre Eliseu. E Eliseu entendeu direitinho que naquele momento ele estava sendo chamado por Deus para ocupar o lugar de Elias. Filho, escute o que eu te digo. Você sabe que há um chamado sobre você. Pastor, eu não sei disso não. Sabe, filho? Você tem um chamado de Deus. Não estou dizendo que você vai ser pastor, que você vai liderar uma igreja, mas há um chamado de Deus sobre nós.
Há um chamado de Deus sobre você. Pare de fugir do chamado de Deus. Eu contei com o pastor Júlio que durante algum tempo eu me converti na Central, fui batizado lá, mas durante 15 anos eu fui negro, e lá eu fui consagrado pastor da Igreja Batista da Floresta. E em um determinado momento, tinha uma mulher lá que era do grupo de intercessão de mulher, gostava muito de orar, era uma profeta de Deus. Um dia ela chegou para mim e falou assim: há um chamado sobre você. Deus tem um propósito grande para a sua vida. Não fuja do chamado de Deus. Aquela palavra causou um impacto tão forte em mim. Mas eu tinha medo. Eu fugia daquilo. A partir daquele dia, quando eu entrava no salão da igreja, eu ia entrando assim, eu olhava, sabe quem que eu procurava? Aquela mulher. E se ela tivesse sentada aqui, eu fugia do outro lado. Eu fugia daquela mulher. Uns 6 meses depois, não teve jeito. Eu estava entrando assim no portão da igreja, trombei com ela. Ela olhou para mim e falou assim: até quando você vai fugir do chamado de Deus? Aí eu fiquei fugindo mais ainda. Eu comecei a reparar os pontos que ela ia, porque nos que ela ia eu não queria ir mais. E eu fugi. E durante muitos anos eu fugi. Mas teve um dia que eu me rendi a Deus. Eu falei: eu não quero fugir mais. Um chamado sobre você. Não fuja. Há uma capa que está sendo colocada sobre você. Aliás, já foi colocada. Você é um pastor, você é um líder. Há um chamado de Deus para a sua igreja. Há um chamado de Deus sobre você. Há o que Deus quer fazer nesse ambiente aqui, chamado Baixada Fluminense. E Deus está contando com você. É um chamado. Não se esqueça disso. Não fuja disso. Nessa noite, se ainda não é claro para você, vai ficar muito claro. Você não precisa ficar fugindo de mim, porque eu vou embora para Belo Horizonte. Não fuja ao chamado de Deus sobre nós. Segunda coisa que eu queria te falar é sobre o desejo. Pode ter um chamado, mas precisa ter um desejo. Precisa ter uma perseverança. Precisa ter uma vontade. No último dia de Elias na terra, Eliseu andou com ele, serviu ele, a gente não sabe direito quanto tempo, mas algum tempo. Mas no último dia, Elias vira para ele e fala assim: ó, eu estou em Gilgal, e Deus me mandou em Betel, fica aí. E ele virou e falou assim: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Quando eles chegam em Betel, Elias vira e fala assim: fica aí, porque o Senhor me mandou para Jericó. E ele vira e fala: de jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E aí, quando eles chegam em Jericó, ele fala assim: Deus me mandou para o Jordão, fica aí. E ele fala: de jeito nenhum, estou coladinho em você, onde você for eu vou, porque tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. E foi lá em Jericó que as coisas aconteceram. O que isso fala para nós? Fala de um homem que tinha uma convicção profunda do seu chamado e não abriu mão dele. Tem gente que está fugindo, tem gente que está abrindo mão do chamado. Eliseu foi perseverante.
O tempo todo Elias falava com ele assim, não fica aí. Eu acho que ele estava querendo provar ele, fica aí. Onde você for, eu vou. E aí para outro lugar, onde você for, eu vou. E aí para outro lugar, onde você for, eu vou. Porque ele sabia que Deus tinha algo para ele, quando Elias seria arrebatado. Estão me entendendo, filho? Amém? Amém. Então, você quer? Você quer? Você deseja? Você está disposto a perseverar? Ou usar uma linguagem que é própria do nosso meio? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a passar pelo processo de Deus? Ou você vai desistir? Há nessa noite gente que já desistiu. Aliás, você nem sabe direito o que você veio fazer aqui. Mas você veio para ouvir essa palavra. Não desista. Seja perseverante. Se você olhar atentamente o Novo Testamento com um olhar de perseverança, você vai ver que o Novo Testamento é um tratado sobre perseverança. E o maior exemplo é Paulo. Como que aquele homem perseverou? Como aquele homem no fim da sua vida pôde dizer, combati o bom, completei a guardei a fé. Tem pastor aqui desanimado, mas eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, não desanime. Há um processo e Deus tem algo especial para nós. Aleluia. Terceiro, é o processo. Há uma vida cristã para ser vivida. Tem um processo de Deus que a gente precisa passar por ele. Na verdade, o que a Bíblia quer ensinar para nós é que Eliseu teve que passar por um processo. Esse processo envolve 4 fases: passar por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Pastor, explique isso melhor. Então eu vou explicar. Primeiro, então vamos lá. Né? Lá fala, o Senhor me enviou. Elias falou para ele, o Senhor me enviou no Betel, o Senhor me enviou no Jericó, o Senhor me enviou no Jordão. Isso tem um significado espiritual. Está me acompanhando aí, gente? Amém? Amém. Um dia, uma pessoa especializada em palestras, próprio de comunicação, muito fera em comunicação, ele falou assim, um pastor, ele nunca pode perguntar para as pessoas que estão ouvindo ele, se elas estão entendendo, porque isso é um sinal de fraqueza. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor enviou. Então, vou falar um pouco desse processo. Gilgal. Eles estavam lá em Gilgal. O que Gilgal significa? O que Deus quer fazer? O que Deus fez e quer fazer na vida de Eliseu? Gilgal significa rolar, significa revolver, significa pedra que rola. Por isso que eu pus aquela figura daquela pedra. A Bíblia diz assim para nós, né? Deixa eu ler aqui para você. Posso ler um texto? Presta atenção, para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz assim, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito.
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Diga assim, Gilgal. Gilgal. A palavra Gilgal significa rolar, significa revolver, significa que Deus tirou a vergonha do Egito, que Deus tirou a vergonha da escravidão, a vergonha de andar nas trevas, e estava com a circuncisão, santificando o seu povo, separando o seu povo. A primeira experiência de Eliseu fala de separação, fala de santidade, fala de gente que é separada por Deus. Filho, escute, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva de Deus, você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Você é especial, você é separado, você não é qualquer um. Nós somos santos, nós somos separados por Deus, nós andamos em santidade. Santidade deve caracterizar o povo de Deus. Nós somos separados. Eliseu precisava ter aquela convicção de que ele era uma pessoa separada. Nós precisamos andar de uma maneira digna da vocação para a qual nós somos chamados. Lá na cruz do Calvário, Cristo removeu toda humilhação, toda vergonha, não é? Por isso que a cruz simbolizou uma desonra, uma vergonha, porque ele levou sobre ele toda vergonha, toda culpa, toda acusação, toda maldição, para que nós pudéssemos receber a bênção, né, de Deus. Aleluia. Jesus venceu a morte, venceu o pecado. Nós não precisamos mais servir ao pecado, o pecado não é mais nosso dono. A Bíblia diz que nós somos libertos do poder do pecado, amém? Essa foi a primeira experiência de Eliseu, saber que ele era uma pessoa separada. Diz amém, filho? Amém. Aleluia. Aleluia. Eles saem então de Gilgal e vão para Betel. Diga assim, Betel. Betel. Que negócio de Betel que é esse? Betel, você sabe, significa casa de Deus. Diga, casa de Deus. A Bíblia diz assim para nós: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Diga, Betel. Betel. Betel significa casa de Deus, você sabe muito bem. E Betel fala para nós de experiência, porque naquele lugar Jacó teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Na presença de Deus a gente tem experiência. Esse aqui é um ambiente de experiência com Deus. A dúvida que se pedir que Deus está nesse lugar, amém? Amém. Nesse lugar então